Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal. Não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. E a viagem do vídeo de hoje é a seguinte: eu sei lá, acho que eu sou algum tipo de médium, e agora baixou o espírito aqui de um economista ou de um filósofo, de um professor de economia ou professor de filosofia, sei lá, estão uma gritaria aqui na minha cabeça. E por isso a ideia de gravar esse vídeo, sei lá, porque acho que talvez possa ser útil para alguma pessoa que começou a morar sozinha ou está pensando em morar sozinha, e também pensar sobre a vida, tipo, o que é viver no simples. Então, o que envolve viver no simples? Porque a gente vê por aí várias e várias pessoas, famosas, celebridades, e por isso que a gente vê, porque elas são famosas e são celebridades, né? Não é pelo que elas fazem, é pelo interesse das pessoas, de nós, pessoas comuns, ficarmos observando o que aquelas pessoas fazem. As notícias que saem sobre elas, sobre as famosidades em geral, seja cantor, músico, escritor, escultor, atleta, ator, atriz, apresentadora, apresentador, etc e tal. Famosidades, celebridades em geral. Elas não ficam pensando assim, tipo, vou fazer tal coisa para virar polêmica, vou falar tal coisa para criar polêmica. Não é assim que acontece. O que acontece? Elas estão vivendo a vida delas. Elas estão fazendo o que passa na cabeça delas. Elas estão ouvindo as vozes nas cabeças delas. Na cabeça dela, ela está ouvindo as vozes que ela ouve, né, com as ideias. Né? Apareceu aquilo ali para ela fazer, apareceu esse trabalho. Ela quer trabalhar nessa empresa ou quer trabalhar naquela outra empresa? Quer fazer esse serviço ou quer fazer aquele outro serviço? Ela tá na festa ali, curtindo a balada, ela tá vendo as pessoas que estão em volta dela, curtindo a balada, pessoas que são ou não da mesma classe social que ela, pessoas que são ou não famosas, iguais, no mesmo nível que ela, às vezes mais famosas, menos famosas e tal. Então, pessoas que estão ali, ela está vivendo o ambiente dela, ela está vivendo dentro da bolha dela. E aí o que acontece? O trabalho dela, né, se ela é cantora, atriz, apresentadora, etc e tal, é o que interessa para nós, pessoas comuns. Porque é o que a gente faz com o nosso tempo, é a nossa escolha. Nós temos 24 horas e dentro dessas 24 horas nós escolhemos o que a gente quer fazer. Então, vou gastar um tempo dessas 24 horas passando aqui a rede social, vendo o vídeo de tal cantor, vendo o clipe de tal música, vendo o filme, a série, vendo a notícia, vendo o trabalho daquela pessoa que você gosta, a obra de arte daquela pessoa que você gosta, né, vendo a nova escultura dela, o novo pensamento, o novo poema, a nova música, a nova atuação, o jogo, né, ela é atleta e tal, vendo algum vídeo sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, porque é isso que você quer ver, é isso que você gosta, porque eu gosto de corrida, eu gosto de luta, eu gosto desse esporte, eu quero ver sobre esse esporte, eu quero consumir conteúdo sobre esse esporte. Eu gosto de filme de ação, quero ver filme de ação, quero ver série de ação, quero ler livros de ação, quero saber sobre a ação, sobre quem cria essa obra que eu consumo. É isso que importa pra gente, é isso que deveria importar pra gente, é isso que a gente deveria discutir, mas a gente quer saber a vida daquela pessoa, o que aquela pessoa pensa, se ela tem coerência do que ela pensa, o que ela fala, o que ela faz, em quem aquela pessoa vota, com quem aquela pessoa transa, com quanto dinheiro aquela pessoa tem, qual carro aquela pessoa tem, qual casa aquela pessoa tem, como que aquela pessoa vive. Por que a gente tem essa ganância de querer saber a vida pessoal da pessoa que é famosa e não só a obra dela, não só o trabalho dela? As pessoas têm que se perguntar isso porque as pessoas muitas vezes se importam muito mais com a vida do que do famoso lá, da celebridade, com o que o famoso está pensando, o que o famoso está fazendo, onde o famoso está gastando o dinheiro dele, com quem que o famoso está transando, quem que o famoso vai votar, o que o famoso gosta de comer, o que aquele famoso gosta de beber, o que aquele famoso gosta de fazer para curtir o dia a dia dele, o que ele faz fora do horário de trabalho. Ele está mais preocupado com a vida daquela pessoa famosa do que com a própria vida, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente se importa. A gente tem um tempo na nossa vida, né, que a gente pode gastar esse tempo com coisas boas, dando atenção para as coisas boas, coisas que a gente tem interesse, coisas que a gente quer, que a gente gosta, que traz prazer, que traz satisfação para a gente, que vai trazer algum benefício para a gente, seja um benefício físico, mental, espiritual, etc. Né, já que nós somos físico, nós temos o corpo, nós temos a mente controla o corpo e o espírito controla a mente. É uma coisa só, espírito, mente, corpo é uma coisa só. Físico, espiritual, mental é uma coisa só. Não existe separado, não existe o eu
físico, o eu mental e o eu espiritual do outro lado. É tudo a mesma coisa, tudo junto. Então a gente está preocupado com as coisas boas, buscando as coisas boas, buscando as coisas que nos interessam, que nos dão prazer, que nos trazem alguma coisa, algum benefício, algum aprendizado, algum ganho. Ou estamos preocupados em buscar coisas ruins, coisas que a gente não gosta, coisas que incomodam, coisas que trazem dor, que trazem revolta, que trazem raiva, que trazem nojo, que trazem coisas pesadas, coisas ruins, inveja, ódio, raiva, etc e tal. A gente está gastando mais tempo com eles, concentrando em que tipo de coisa? É só ver as redes sociais. Você já parou para reparar na sua própria rede social, no seu perfil da rede social? Se tem mais posts com coisas boas que te interessam, que você gosta, que trazem um prazer, um benefício, um aprendizado, uma evolução. Você está divulgando uma música que você gosta, divulgando um ator, o trabalho de um ator que você gosta, de um atleta que você gosta, etc e tal. Ou você está com mais coisas que você olha e fica com raiva, fica tenso, fica nervoso, fica com ira, com nojo, você olha o seu perfil, com as coisas que estão no seu perfil, o que você mais sente? O que você mais escolhe sentir? O que é o viver no simples, né? Porque independente da classe social, independente do órgão genital, de quem você usa seu órgão genital, da sua religião, em quem você vota, da cor da tua pele, do formato do seu corpo, da sua aparência, da sua roupa, independente de todas essas coisas, o que é o viver no simples? Qual que é a diferença da vida simples para a vida feliz, para a vida plena, para uma vida ruim, para uma vida que não... O oposto do simples. O que é o oposto do simples? O complicado? O difícil? Seria esse o oposto do simples? E o que seria uma vida simples hoje? Você ter sua própria casa. Uma casa que é sua. Que é onde você tem o teto, as paredes, o chão, tem a estrutura da casa, né? Você tem ali a água, a luz, tem a sua cama, seu fogão, sua geladeira, sua cozinha, seu banheiro, tem o básico, tem a sua casa. E para ter a sua casa você tem um gasto X. Então casa, um gasto X por mês. Sei lá, vamos pôr 10. Valor 10 indiferente. Dentro desse valor 10 tem a água, tem a luz, tem o IPTU. E o IPTU é anual que se paga, mas se você dividir o valor anual por 12, você vai ter um valor mensal do IPTU. Que você tem que ter, todo mês você tem que ter o valor X para você viver no simples. Que esse valor X cubra as despesas da sua casa. A água, a luz, a comida, mais ou menos o valor X que você gasta no mercado para comprar a comida essencial. Supondo que você esteja na corda bamba, você tem o dinheiro contadíssimo para gastar. Então ali o essencial é o quê? Para você comprar o arroz, para todo dia você ter ali o almoço e a janta, as duas refeições, ter o café da manhã, independente de seja arroz ou outra coisa. Falando arroz que é o mais simples, mais comum, né, que a maioria usa, mas você tem ali um alimento comum, um alimento que tem os nutrientes, um alimento que você gosta. Não é um alimento de luxo, não é uma coisa luxuosa, é um alimento básico que vai te dar todos os nutrientes que você precisa no seu dia a dia. Então você tem ali a compra do mercado básico, o mercado básico do mês é ter o dinheiro suficiente para comprar, para ter o café da manhã, para ter o almoço, para ter a janta, para ter o lanche da tarde. Isso aí é o básico, o simples. Sem contar outros gastos com alimentação, saída para restaurante, saída para pizzaria, etc e tal. Mas o básico é ter a casa para viver o simples. Viver no simples é o quê? Você ter a sua casa. Você ter o dinheiro, você receber todo mês um salário, esse salário vai ser suficiente para bancar a sua casa, bancar a sua moradia que é própria, que é sua. Você é dono da sua casa, você paga o IPTU dela, então todo mês tem o valor X, que é o valor referente a uma parcela do que seria o IPTU, porque o IPTU também é anual. Então o valor X tem que ser o valor da conta de água, mais ou menos, que você gasta todo mês. Tá certo que não é todo mês que vai gastar o mesmo valor, mas tem mais ou menos uma média ali do básico, do necessário, para você tomar os banhos todos os dias, para lavar a louça, para cozinhar, para usar a água da forma que você usa sem desperdício, né? Para lavar o carro, para lavar a casa, fazer faxina em casa, precisa de água, para cozinhar precisa de água, para tomar banho precisa de água, para lavar a louça precisa de água, para beber água precisa de água. Né? Então, assim, tem o valor X que você paga para cobrir a água, a luz, né? A eletricidade, para você usar a televisão, usar aparelho de som, recarregar o celular, usar o computador, se tiver. Mulher, né, tem os negócios lá de secador de cabelo, eu não posso falar muito sobre cabelo, mas os básicos necessários, o gasto necessário para você ter o seu mês ali, você ter o seu nas suas horas, porque
a cada dia você tem suas 24 horas, tem as horas de estudo, tem hora de trabalho, tem hora de lazer, tem hora disso, hora daquilo. Então, pra você ter sua hora básica na sua casa ali, dentro da sua casa, pra você... Eu gosto de ver muito filme, gosto de ver muita série, você tem energia elétrica suficiente para assistir filme e série durante o mês, ao longo do mês, independente da quantidade de tempo. Se você assiste um filme por dia, se você assiste 10 filmes por dia, se você assiste 50 filmes por dia, enfim, você tem ali a energia elétrica suficiente para assistir seus filmes, para tomar seu banho, para usar água para o micro-ondas, a eletricidade, né, para micro-ondas e outros aparelhos e tudo mais. O normal, nada de exagero, nada de luxuoso. Então, né, o valor do seu salário tem que cobrir as contas da sua casa, né, o IPTU, a água, a luz, a comida e alimentação no mercado, a internet, né, e seu meio de transporte, você ter seu próprio meio de transporte. E o seu meio de transporte tem o IPVA também, que é anual, mas quando divide por 12, você vê ali cada mês o valor 12, que vai somando casa, mais água, mais luz, mais IPVA, mais IPTU, mais mercado, mais... Tá faltando alguma coisa. Internet. Então você tem ali o seu gasto, né? E aí você coloca assim, vou pôr, além do IPVA do carro, gasto para rodar 300 quilômetros por mês. Esses 300 quilômetros dentro da cidade. Você ir para o trabalho, ir para algum lugar, para casa de alguém, etc e tal. Fazer compra, ir para fazer compra no mercado e tudo mais. E sem contar o gasto que você vai ter com gasolina, com viagem para uma cidade vizinha, para algum outro lugar e tal, que aí é um gasto por fora. Mas o gasto mensal, o gasto fixo, né, que seu salário tem que cobrir, é o gasto que você tem, igual eu falei, das coisas da casa, né, da água, da luz, etc, IPVA, IPTU, um gasto de pelo menos 300 quilômetros, né, para você poder rodar, por exemplo, o combustível para rodar 300 quilômetros aí no seu veículo próprio. Então, se você tem a sua casa própria, seu veículo próprio, o dinheiro para sustentar a sua casa, seu veículo, né, seu salário paga isso, então você tem que ter uma coisa além disso, porque é o que vai sobrar para você por mês para outras coisas, para outros gastos. Vai sobrar para você juntando e comprar alguma outra coisa que você queira comprar, trocar o seu carro, trocar sua moto, etc e tal. E desse dinheiro do salário, você tem que receber o seu salário. Então você divide o X ali para os gastos da casa e do meio de transporte. E aí sobra o Y. Aí o Y você divide em A e B. Uma parte você guarda, vai ter uma economia para o futuro. E a outra a parte B, ela divide A, B e C, né? Uma parte o A você guarda para alguma emergência, né? Às vezes vai precisar de alguma coisa no futuro, alguma urgência, quebrou uma peça do carro, teve um problema, teve que tomar algum remédio, fazer alguma cirurgia, alguma coisa mais urgente, assim, que você precisa de um dinheiro, obturar um dente, comprar um óculos, porque você tem que passar a usar óculos, uma lente, etc. Tal, alguma emergência, né, qualquer necessário. Aí deixa um A, vai juntando uma grana ali para esse A, para emergência, porque enquanto não tiver emergência, você está juntando dinheiro. Se tiver emergência, você usa aquele dinheiro. Se não tiver, você vai continua juntando. Vai ter um dinheiro ali no A, um dinheiro B ali para você juntar para investir no futuro, comprar outro carro e comprar outra coisa, etc e tal, fazer alguma viagem. E o dinheiro C para gasto imediato. Para gastos além do gasto necessário, né? Para manter a casa, para manter o carro. Para um gasto de fim de semana, sair para uma festa, para o gasto que você quer comprar alguma outra coisa. E aí você divide, isso é vivendo simples. É dividir, é administrar o seu dinheiro. Como eu falei no começo do vídeo, baixou um professor, um espírito de um professor de matemática ou de um professor de filosofia, sei lá. Porque, igual como eu falei das celebridades também, né? Porque a gente vê as celebridades aí, os caras, às vezes, milionário, multimilionário, mega famoso, etc e tal, mas tá com depressão, tá com outros problemas, tá com problema, não sabe administrar o dinheiro que tem, dessa forma simples, não sabe viver no simples, porque ganha tanto dinheiro que, em teoria, ganhando mais dinheiro seria mais fácil você administrar isso. Você paga ali a sua casa, paga ali seu carro, sobra ali o A, sobra o B, sobra o C. Você pode até dividir em D, E, F, que sobra, tem bastante dinheiro para colocar ali em vários investimentos diferentes. Mas o cara não sabe simplesmente fazer uma coisa básica, que é viver no simples, né? Então, sei lá, porque deu essa vontade de fazer esse vídeo falando sobre isso, talvez, sei lá, se possa ajudar alguém a pensar ou não, porque parece uma coisa tão óbvia que nem sei se as pessoas nunca pensaram nisso, mas pelo que eu ouço falar, parece que muitas pessoas nunca pensaram nesse tipo de coisa. Então tá aí o vídeo, paz para todos, fui!